E aí pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à Casa da Mãe Clarice. E para esse nosso episódio eu vou falar um pouco sobre a Clarice Lispector, que é o motivo desse canal, é o nome desse canal. Clarice nasceu em 1925 em Checheniv, na Ucrânia, e veio para o Brasil ainda muito jovem. Se estabeleceu com os pais definitivamente em Recife e lá ficou até se casar, por volta de 1943, quando então ela passa 20 anos na Europa e a maior parte de tudo que ela escreveu de mais importante foi escrito em solo europeu. Então é curioso pensar que o nome feminino mais importante da nossa literatura, ou um dos mais importantes, é de uma ucraniana que escreveu a maior parte da sua obra em território europeu. Mas apesar disso, ela é bastante conhecida, é uma grande representante do modernismo brasileiro e é bem provável que você já tenha lido alguma frase de Clarice Lispector ou tenha estudado algum texto dela. O que você leu nas redes sociais provavelmente não era de Clarice ou era uma colagem, uma adaptação, uma paráfrase. A escrita de Clarice é uma escrita muitas vezes de difícil compreensão. E para poder explicar um pouquinho melhor esse universo de Clarice Lispector, eu vou tomar como ponto de partida um conto que foi publicado no volume Laços de Família. Você está vendo aqui do lado a capa do livro Laços de Família. Essa é uma edição primorosa da editora Rocco. Você vê uma mesa vazia com uma mulher aparentemente velha, sentada na cabeceira e sozinha. E no alto a gente vê como se fossem os sonhos dela, a imaginação, ela se vendo menina. E essa capa é muito emblemática, porque ela representa essa mulher na solidão do mergulho dentro de si mesma, se conectando com a infância, algo que foi tão importante na escrita de Clarice. Você talvez conheça alguns textos mais simples dela, como por exemplo Felicidade Clandestina, da história da menina que ela tem inveja da colega de sala, da ruiva gordinha, que tem um livro, tem um volume das Renações de Narizinho, do Monteiro Lobato. Então acontece uma chantagem com esse livro e a menina ela vai progressivamente adoecendo, até que ela ao final consegue o livro e ela considera o livro seu primeiro amante, o momento de felicidade clandestina. Mas eu vou falar de um outro conto, um outro texto, um conto chamado Amor. Uma história aparentemente trivial. É a história da personagem Ana, uma mulher de classe média que reflete muito o universo da sociedade brasileira entre os anos de 1950 e 1960. Ana era a típica mulher-mãe, mulher-esposa, mulher dona de casa, classe média, classe média talvez baixa, com apartamento financiado, casada, 2 filhos pequenos. E nesse universo doméstico, Ana tem os dias bem repetitivos. Isso nos faz pensar lá no mito de Sísifo, naquela ideia do sujeito que empurra a pedra morro acima e no final do dia a pedra rola para que ele comece tudo de novo, e de novo, e de novo. Ana acorda todos os dias, faz suas tarefas domésticas, cuida do marido, dos filhos. E há um momento nesse cotidiano, entre o final da tarde e o começo da noite, em que ela terminou os afazeres e ela ainda não precisa preparar o jantar. Ela chama isso de aquela hora perigosa da tarde. Então todos os dias ela procura alguma coisa, consertar uma cortina, cozer uma roupa, mas no dia específico do conto, ela não achando o que fazer, ela pega a sua sacola de crochê e vai comprar ovos, pensando, ovos nunca são demais. Interessante pensar o nome Ana, que é um palíndromo. Palíndromos são as palavras que lidas de trás para frente, elas têm a mesma grafia, a mesma sonoridade. Então Ana e ovo, como se a vida de Ana fosse tão circular quanto um ovo. E tão previsível quanto, porque de trás para frente e de frente para trás, a Ana é a mesma. E a Ana vai comprar ovos, ela compra os ovos e no caminho de volta, já dentro do bonde, ela olha para o lado e ela vê um cego mascando chicletes. Essa imagem do homem cego, como se a alma fosse aprisionada num corpo sem janelas,
e com aquele chiclete rodando na boca, né, como se fosse a engrenagem da vida, essa engrenagem do cotidiano sisífico, cotidiano sem fim. Tá? Aquilo perturba a Ana, mas ela não sabe ainda por quê. Tá? É um primeiro momento de náusea. Tá? Isso lembra um pouco Jean-Paul Sartre e já vou falar disso para você. Incomodada, Ana não percebe uma virada do bonde, ela se desequilibra e os ovos caem, a sacola cai e os ovos se quebram. Ana então dá um grito que é como se fosse um grito de ruptura. Ela interrompe a calmaria da existência das outras pessoas, ao mesmo tempo que ela interrompe a calmaria da própria existência. Envergonhada, acanhada, confusa, ela tem um segundo momento de náusea, um segundo nauseamento. Ela desce, caminha pelo passeio do Jardim Botânico, se senta num banco e ela vê um gato, né, como desses que eu tenho aqui em casa, e ela sente uma certa inveja do gato. Então ela começa a observar a natureza e percebe como na natureza tudo é muito cruel, mas ao mesmo tempo é muito mais simples. Tá? Ou seja, Ana olha para a natureza e vê um mundo despido de convenções, as mesmas convenções que a oprimem. Ela então, ela volta para casa e por um instante ela cogita na cabeça a hipótese de abandonar tudo. Por um instante essa ideia passa pela cabeça dela, mas ela não segue por esse caminho. Ela volta para casa, ela recebe convidados para o jantar, né? Mas aquela culpa a incomoda, porque agora a Ana sabe, né? Isso que você está me ouvindo falar, ela sabe, ela percebe que a vida dela, né, é uma vida sem amor, é uma vida, né, ela é a não amada. Olha que interessante, né? O conto se chama Amor, mas retrata um casamento que, visto sob essa ótica, é um casamento sem amor, de uma vida presa a convenções, em que a personagem questiona qual o sentido disso. Talvez se você comece a perceber por que a leitura de Clarice Lispector atrai tanta gente. Tá? A literatura funciona como um espelho. Tá? Você olha para o livro e o livro te olha de volta. Você lê o livro, mas o livro ajuda você a ler a si mesmo. O que influenciou de maneira decisiva a obra de Clarice Lispector foi o pensamento existencialista. Tá? Jean-Paul Sartre, na primeira metade do século XX e no início já da segunda metade, foi um dos intelectuais mais influentes, mais proeminentes da cultura, isso em âmbito global. E o pensamento sartriano é baseado numa espécie de paradoxo, segundo o qual a nossa existência antecede a nossa essência. Ou seja, quando nós nascemos, a nossa existência é como se fosse uma moldura pronta. Sabe aqueles parques de diversão? Você vê lá, né, um cara fortão, tem só um buraco para você colocar a cara? Isso é a existência. A existência é como um trilho. E nós, quando nascemos com a nossa essência individual, nós temos que nos adequar a esse trilho. Tá? Então é bem provável que você seja de uma geração cujos pais sabiam o sexo do bebê. Então, você já nasceu com a roupinha rosa ou azul, ou se seus pais fossem muito diferentões, roupinhas neutras, e cresceu no mundo pré-moldado para ser aluno da escola X, fazer o curso Y, né? E nesse momento talvez está me assistindo, pensando no vestibular, já antevendo a carreira que você vai ter, os vários anos que você vai trabalhar, as suas conquistas, e você pode inclusive até saber mais ou menos como você vai morrer. Tá? A percepção disso, a percepção consciente disso é nauseante. Isso causa um sentimento de nojo em relação à nossa existência, à nossa vida. E é o que muitas vezes transparece nas personagens de Clarice Lispector. Tá? Espero que você tenha gostado. Tá? Não posso deixar, antes de terminar, de pedir, né, aquela esmola YouTube. Então, né, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Tá? Me acompanhe nas redes sociais, eu posto outras coisas por lá, arquivos das minhas aulas, indicações de textos para complementar temas de redação, discussões sobre literatura. Tá? Espero que tenham gostado e a gente se vê da próxima vez aqui na casa da Mãe Clarice.